Sejam todos bem-vindos ao podcast Psicoalma. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, uma amiga que eu tenho um carinho muito grande, Catarina Ribeiro, de Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre a Associação Integrar e Crescer. E seja bem-vinda, Catarina. Boa noite, Renata. Bom dia, boa noite, boa tarde, depende da hora do dia que as pessoas nos ouçam, não é? Para mim é um prazer muito grande mesmo em poder contribuir de alguma forma para o teu projeto, que é incrível, e grata pelo convite. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho da Associação Integrar, o seu trabalho, né? Você é fundadora, impulsionadora, né? Como você bem disse. E o que é a associação? Falar um pouquinho pra gente. Então, a Associação Integrar e Crescer, ela nasceu a 10 de maio de 2021. E na altura, ela nasceu em plena pandemia, não é? Portanto, andou aqui a germinar uns bons meses também. E foi nesse dia que ela nasceu na Conservatória, não é? Em Torres Vedras. Na altura, eu fui fundadora da Associação Integrar e Crescer, em conjunto com uma colega, na altura que estava a morar em Portugal, mas que era do Brasil, Carmen Vargas, Terapia Familiar e Sistémica. E também com outra colega de Psicologia Clínica de Torres Vedras, Portugal. E eu, vinda da área da arte-terapia e das artes também, pronto, assim foi o meu caminho, não tem que ser assim, não é? Para ser arte-terapeuta não tem que ser artista, nós já sabemos disso, mas esse foi o meu percurso, foi assim que foi. E nós conhecemos nessa altura, e ainda bem que nos conhecemos, porque nós conhecemos num contexto de trabalho, e cada uma de nós, as três, tínhamos pontos em comum, outros pontos divergentes, como é natural, mas um dos pontos que nos uniu foi precisamente aqui este trabalho de equipa que nós quisemos fazer na altura, não é? Concretizar. E esse trabalho só teria coesão enfim, e só faria sentido também ao longo do tempo, de forma depois a desenvolver um trabalho mesmo de equipa, não é? Junto de escolas e por aí fora, mas o nosso foco era com a escola também, e já lá vamos. Portanto, todas nós tínhamos em comum pacientes, não é? De trabalhar com o outro, trabalhar com pessoas, para as pessoas. E então foi um feliz encontro. Nós na altura tivemos reuniões online, foi assim, pronto, foi muito, muito rico, foi incrível. E então cada uma de nós falava dos casos mais difíceis que tinha, por exemplo, ou que eram mais complexos, não é? Não tem que ser difícil, mas é mais complexo, exige mais, não é? De investigação e de procura de estar com o outro naquele processo. E foi muito bom, porque mesmo sendo de áreas diferentes da clínica, dentro da clínica, haviam coisas em comum, como disse há pouco, não é? Em que elas tocavam. Então era muito curioso. Eu e a minha colega Sara, que trabalhávamos mais com crianças e jovens, mas também acabávamos por trabalhar com os pais. Portanto, havia isso em comum. Problemáticas em comum, não é? Ou dificuldades em comum, por aí fora. E a colega Karen Vargas foi uma peça fundamental neste puzzle, porque ela trouxe a nós essas dificuldades também, mas sobretudo com adultos que ela trabalhava, não é? E foi muito rico, porque ela depois também trouxe ferramentas da terapia familiar e sistémica do modelo que ela se baseava e que do seu conhecimento a esse nível. E ela ensinou-nos também bastante e que foi muito enriquecedor para perceber que determinadas
dificuldades e problemáticas estavam intrincadas em outras, por vezes, não é? E não era numa só coisa que poderia originar aquilo, era um conjunto de fatores e, enfim. Mas isto para dizer que realmente foi aqui um trabalho de três, não foi só meu. Foi fundamental elas estarem neste início de projeto de vida, um projeto coletivo que tem vindo a crescer e que tem vindo a crescer nas pessoas que também estão a acreditar nele e na formação da equipa que se vai formando e tomando corpo a cada mês, a cada ano que passa. É algo que está a andar, não está a correr, este projeto, a associação, mas a nossa pretensão não é que seja mesmo a corrida, é que seja mesmo a caminhar, não estando parado, mas também não indo assim à pressa para chegar a uma meta. Nós queremos mesmo aqui que realmente esses três eixos que foram na altura que foram projetados e que fazem parte dos estatutos da associação, que eles sejam concretizados ao longo do tempo. E essa é a nossa grande luta diária, que é um desafio mesmo. Sim. Mas eu acabei pulando, né? Mas assim, o quão é importante esse trabalho, né? E é muito bonito esse projeto e como nasceu também, como você bem disse. Mas eu pulei, quem é você, Catarina? Quem é a Catarina no meio de estudo, do seu trabalho? Quem é a Catarina no dia a dia? Então, este projeto, voltando aqui um bocadinho ainda à associação, Renata, porque ele faz parte mesmo desse percurso, meu percurso também, não é? Pessoal e profissional, está tudo Sim. aqui ligado. Ele nasceu também do meu trabalho de campo desde 2016, enquanto terapeuta, arte-terapeuta, com crianças e jovens de um bairro multicultural do Conselho de Torres Vedras. Portanto, ao longo de todos estes anos, tenho desenvolvido um trabalho dentro dessa área clínica e em conjunto com uma colega, também vinda do Brasil, formada em Pedagogia, formou-se já cá em Portugal, a Anaísa Agostinho, e fez uma especialização também, também em Portugal, com crianças e jovens em que tenham dificuldades de aprendizagem. E de facto foi muito rico, aprendi imenso, imenso. Aí sim, no trabalho de campo, percebi o que era um trabalho de pedagogia e a diferença entre um pedagogo e um professor, que há uma grande diferença mesmo. Há uma grande diferença. Embora já haja professores que tenham um bocadinho de pedagogia, e isso é muito bom também. Mas foi todo esse trabalho de campo com essa colega, nessa microcomunidade das crianças e jovens que chegavam na altura a um centro de estudos perto de escolas e que já se transformou numa comunidade de aprendizagem positiva em Torres Vedras e que é um projeto lindíssimo que eu aconselho seja portugueses, brasileiros, chineses, africanos, não sei, enfim, ingleses, seja, enfim, das várias partes do mundo, a visitar mesmo. É um projeto que vale a pena. E foi aí que eu cresci, não é? Foi junto a essa colega que sempre acreditou muito no meu trabalho. Ela foi uma grande mediadora, não é? Ou seja, crianças e jovens que ela percebia que aquelas dificuldades de aprendizagem não era só a nível cognitivo, também tinha a parte psicoemocional, ou histórias de vida, não é? Complexas, ou com, enfim, determinadas, não é? Especificidades, portanto, que ela ia percebendo junto daquelas crianças ou jovens e fazia esse encaminhamento para a arte-terapia e também psicologia clínica e também terapia da fala. Portanto, ela fazia aqui assim, com o seu olhar diferenciado em pedagogia, com essa especialidade, não é? Fazia aqui fazia e ainda faz. Embora já esteja com outro foco, não é? Está com foco na sua comunidade de aprendizagem, pronto, já tem outro tempo. Mas também a verdade é que já cresci
e já vou tendo os meus pacientes, vou tendo outros parceiros. Criei a associação também em 2021 com outros colegas. Isto foi tudo um crescimento até agora, não é? E fui-me percebendo no trabalho de campo com essas crianças e jovens que era fundamental haver aqui uma articulação com outros colegas que estivessem já a seguir aquela criança ou aquele jovem, não é? Quer seja em psicologia, terapia da fala. Era uma necessidade do trabalho para conseguir ter resultados mais satisfatórios e por vezes que requeria mesmo essa equipa multidisciplinar. A verdade é que a comunicação não era fácil, uma comunicação mesmo efetiva, ou porque o trabalho era descontinuado daquela criança ou jovem na escola, por exemplo, e isso deixava-me um pouco sem balizas ou sem, não é? Quer dizer, onde é que está aqui assim os outros agentes que agora de repente desapareceram da vida desta criança e como é que eu agora consigo também fazer um bom trabalho. Para já não, era difícil essa comunicação com outro colega, era mesmo, não era fácil, porque não estava na mesma instituição que essa pessoa, não é? E depois era descontinuado o trabalho. E então, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, isto tem que haver aqui uma equipa multidisciplinar de apoio à escola. Depois fui percebendo, junto dessa comunidade, que, ou seja, seriam vários fatores, não é? Alheios a mim, mas fui percebendo que eram várias crianças e que isso acontecia em vários sítios, não só neste concelho também. E que ainda acontece, infelizmente. Portanto, há aqui uma lacuna, sim, na prestação de serviços clínicos, e quando eu digo clínicos não é só psicologia, terapia da fala, estamos a falar de outra terapia da fala, arte-terapia ou psicoterapia, outro tipo de psicoterapias, não é? Ou mesmo até outros agentes sociais que estão na escola já. Portanto, são, por vezes, não sei se será a falta de verbas, por exemplo, ou projetos que têm uma duração no tempo. E isto na clínica não pode acontecer, pelo menos na clínica. E nós sabemos disso, não é, Renata? Tu que estás nessa área também. Eu penso que percebes o que eu esteja aqui a falar, não é? E se nós estamos a prevenção ao mesmo, e então já em risco, se for já em risco, aí era mesmo importante haver essa continuidade do trabalho ao longo do tempo, até efetivamente haver já uma informação suficiente e perceber-se que junto daquela criança ou jovem e família, ok, conseguiu-se aqui fazer um bom trabalho até ao fim, não é, da intervenção e não ser pronto, isso de facto chateou-me muito, fiquei muito zangada na altura e foi assim que canalizei de forma criativa essa zanga, não é? Para a tal resiliência, acho que é um pouco também isso, é a procura de respostas alternativas, não é? E a associação vem um pouco assim. Você diz assim, fica bem claro, né? E isso não é só, né, em Portugal, ou enfim, qualquer instituição, se vê muito, né, esse aspecto de não ter uma integração. Acho que eu colocaria dessa maneira essa palavra, né, essa integração das funções de cada um, que cada um pode contribuir. E aí essa comunicação, por vezes, fica falha, né? Então, e para continuar o processo com o outro, né? O quão é importante, muitas vezes, tem um trabalho que está sendo executado e não pode continuar por algum motivo, né? Enfim, mas é importante essa integração e é o que você buscou, fica bem claro esse seu intuito, assim, é muito bonito, né? Porque essa equipa, né, como você diz, ela precisa se comunicar para orientar também ao outro, para dar esse apoio, esse acolhimento ao outro, né? A pessoa perceber quem nós estamos a cuidar, porque é um cuidar, não Sim. deixa de ser, das suas várias vertentes, frentes, back-office, enfim.
mas para que a outra pessoa sinta e perceba que realmente há ali, aquelas pessoas, quando precisar, elas estão lá, não é? Claro que há motivos de força maior, mas neste contexto, nisto que estava aqui a partilhar contigo, Renata, aqui eram motivos que se repetem, portanto, aqui são as tais falhas, não é? Que se repete e repete-se sempre, que é algo estrutural, não é? Portanto, é algo politicamente a nível legislativo. Bom, eu não queria ir muito por aí, legislativo, pronto, por vezes, depois a lei, aqui não é bem legislativo, aqui é mesmo estrutural, nível das instituições, como falaste, instituição, não é? Portanto, é como já é aplicada a lei, que é aí que depois, eu penso que a nível legislativo até, pronto, muito sinceramente, enquanto cidadã eu que nunca me senti portuguesa, que sempre disse isto, nunca me senti portuguesa, eu sinto que sou de outro país, pronto, mas isso já é outra coisa, é internamente. Mas gosto muito do meu país, gosto muito de Portugal, não é de explorar, sem dúvida alguma. Mas acho que a nível legislativo estamos mesmo. Acho que há aqui algo que é equitativo, tem atenção aos direitos humanos. Agora, como é aplicado, e falando agora do sistema educativo, não é fácil. E repete-se ao longo do tempo. E é isto que é estrutural que acontece. A forma como é canalizado o dinheiro, não é? Para esses tais projetos pontuais. Pronto, deixa-me aqui assim a pensar sobre isso, porque depois onde é que há verbas para pagar estes profissionais que vêm de fora, é verdade, não estão nos quadros de uma escola, mas também eles estão a fazer o seu trabalho, que é tão preciso como o trabalho de um professor, e por vezes são mais mal pagos que um professor. Não é? Ou não é dada tanta valorização como é dada ao professor. E é isto que se arrasta já há muitos anos a nível estrutural. Parece que tem que ser assim sempre. Sim. E eu penso que a mudança também começaria aqui, sabes, Renata, de repensar como está feita a estrutura da educação das escolas e como é que ela ainda é aplicada. Porque eu penso que é isso que depois acaba por ser, sem querer, pode ser destrutivo, efetivamente. Essa é uma grande questão e bem complexa, né? Que acho que acontece no mundo inteiro, essa base da educação, o quão ela é importante, ela é uma base, né? Acho que é para mim, ao menos, é essencial no sentido humano, né? Dessa construção humana de cada indivíduo, mas ela não é valorizada, né? Infelizmente. Então, realmente acontece, né, aqui bastante também o quão é importante essa estrutura, né, esse apoio dos governos, né, toda essa estrutura mesmo, para continuar o trabalho, exato. E por vezes não tem esse apoio, né? Imagina, não tem esse apoio, então fica, né, pode acontecer de realmente não continuar, como eu disse antes, o projeto. Tantos projetos incríveis que acontecem, né, e se para, né, no meio do caminho. Então, esse apoio, né, ele é essencial para a gente continuar o nosso trabalho, porque... Ficar a semente, pelo menos, não desistir. Sim, e é o que você disse, é esse passinho, né, continuar andando para esse processo, né? A gente sabe bem como terapeutas, né? Existe um processo, não é simplesmente eu faço aqui eu tenho um resultado. O nosso intuito não é o resultado, é o processo com o outro, né? Sim. Depois se vê nos resultados, não é? Depois vê-se. Mas não é só no resultado, claro que também. Mas é nesse processo que falas e muito bem. O processo é fundamental. É fundamental. E tem uma coisa que eu gosto de dizer, assim, que o terapeuta, ele não cura nada, né? A gente está realmente cuidando, né? E nesse processo, quão é importante esse cuidado, né? É, assim, Sim. essencial. Né? E o quão é importante esse apoio, né? Do governo, da política, enfim, dessa estrutura que, né?
não se pode controlar, mas a gente pode, a partir disso, fazer o nosso trabalho, né? Com Sim. a população. Bom, e eu fiquei curiosa com um ponto que você trouxe de a diferença de um pedagogo com um professor. Você pode falar um pouquinho mais sobre? É a minha experiência muito pessoal, confesso. Não é nada assim muito fundamentalista, mas enquanto experiência pessoal, vivenciada, não é? Eu penso que aqui o pedagogo aqui é muito importante, que é quem está entre o professor e entre a família. É quem está entre a criança, a família e a escola. E há ali um olhar diferenciado, que não quer dizer que o professor não tenha, mas ele é realmente treinado para isso e trabalhado, que é, há um olhar sobre aquela criança e aquele jovem, ou aquelas crianças e aqueles jovens, que não é só com a intenção de ensinar conteúdo, não é? Claro que isso também está lá, mas ele tem também, dá importância a outros aspectos da criança, daquela criança e jovem. Está atento à linguagem verbal e não verbal e paraverbal também. Está atento a outras áreas, por exemplo, coisas que a criança, as tais dificuldades de aprendizagem, falando da minha colega, ela não vê a criança só como alguém que vai ter que aprender e pronto, naquele timing. Ela tenta perceber como cada criança é, como é que ela funciona e tenta perceber os seus gostos, as suas capacidades, a parte cognitiva também. Portanto, há um bocadinho da parte da neurociência, digamos assim, também. E ela depois, esse pedagogo ou essa pedagoga, vai percebendo realmente com esse olhar diferenciado e com essa bagagem que tem, essas ferramentas, vai percebendo que, se calhar, determinados conteúdos que a criança ou o jovem não está a aprender, é importante, por exemplo, terapia da fala, porque percebe ali uma série de coisas que é a nível da, da, da comunicação verbal, não é? Verbal e não só, a parte da fonética, por aí fora. Podem ser outro tipo de situações a nível psicoemocional ou mesmo dá também atenção ao que os pais dizem, aquilo que os pais falam da criança. Há ali um olhar também sobre a família daquela criança e, e vai percebendo, vai observando uma série de coisas que depois fazem encaminhamento para a psicologia, por exemplo. Não é logo. Há situações que é importante a pedopsiquiatria e a psiquiatria, mas ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com esses encaminhamentos, porque felizmente de hoje em dia já temos cada vez mais respostas antes de ir antes de ir por aí, não é? Muito cuidado mesmo. Isto eu chamo sempre muita atenção aos meus pacientes, mesmo muito. Tem que ter muito cuidado quando é pedopsiquiatria ou psiquiatria, no caso adultos. E depois, eu penso aqui para terminar, eu penso que também, lá está, quando há outro tipo de problemáticas, o pedagogo tenta sempre procurar uma resposta daquilo que eu chamo que é outside of the box, não é? Portanto, ele tem todo aquele conhecimento, mas há a parte dos afetos, há a parte das outras esferas, não é? Da vida, vê a pessoa como um todo e tenta ver outras respostas para além daquilo que ele aprendeu, segundo aquela metodologia, ou se ele perceber que é outra metodologia que funciona mais para aquela criança ou crianças, então vamos a isso. E eu acho isto incrível. Eu acho isto incrível pronto, na passagem da educação para quem ainda é muito pequenino e está a aprender tudo das primeiras vezes. Sim. Isto é um olhar muito próprio, não é? Mas trazendo um pouco de crítica, né, também o quanto, ao menos aqui, o professor tem que dar conta disso tudo, né? Então muitas vezes esse encaminhamento para outros profissionais, ele se dá a partir dele porque não dá conta, né, do número de alunos, por exemplo, numa sala, numa escola estadual de 30, 40 alunos, né?
Então, não dar conta desse olhar, dessa maneira, por conta de toda a Em demanda e estrutura, né? Portugal também existem turmas bastante grandes. Já há escolas que, pronto, estão a optar por turmas mais pequenas, mas isso é uma problemática muito idêntica a nós também cá, Renata, e isso preocupa-me mesmo, porque acontece isso que tu disseste. Um, e há situações que já se começa a integrar as crianças ou jovens que tenham déficit intelectual ou cognitivo ou outros déficits, não é? Já se integra nas turmas, felizmente, pronto. Pô-los em turmas especiais, até que ponto é que isso é normalizar uma coisa que não tem que ser anormal, mas pronto. Mas acontece isso, sim, e pronto, isso é outra problemática e que depois vê-se na qualidade de ensino-aprendizagem e é um desgaste muito grande para o professor também. Bom, enfim, sim. Sim, é uma grande problemática, né? Mas você já falou um pouquinho do seu trabalho, a sua ligação, né, com a associação. Mas vamos voltar um pouquinho para ela, se puder falar. Você trouxe já um pouco da história, de como surgiu, né? Fala um pouquinho para a gente dos pilares da associação. Então, voltando um bocadinho a essa parte onde fiquei há pouco, na parte da história que disseste, ela tem três eixos, é assente em três eixos. O primeiro eixo, que é essa equipa multidisciplinar na clínica e também educação. Eu acho que aqui tem que andar, é importante mesmo andar em mão dada, isso aí é fundamental para que corra mesmo tudo bem. E essa equipa multidisciplinar, por enquanto, não quer dizer que não venham outras áreas, não é? Mas tínhamos que começar por algum sítio. E então foi a terapia e psicoterapia, depois a psicologia clínica, que também é muito importante, e a terapia familiar e sistémica. Já iniciámos a nossa intervisão de casos, que faz parte dessa equipa multidisciplinar, ou seja, faz parte desse eixo, a equipa multidisciplinar no seu trabalho de campo, em parceria com escolas, ou com uma escola ou um grupamento de escolas, já seria um bom início, não é? Depois temos um segundo eixo, que é os ateliês de expressão livre, ou melhor, esse é o terceiro eixo. O segundo eixo nós temos os eventos online, que já iniciaram assim, que ela também nasceu, a associação, que tem corrido muito bem. Por norma é um evento por mês, já chegou a ser 2 eventos, e pronto, depois tiramos ali umas férias por meio, mas por norma há sempre um evento a acontecer e é das várias áreas também, isto, ou seja, pode ser ações de sensibilização, lá está, dentro da clínica, educação, parte mais artística também, acho que também faz todo o sentido. E depois também as oficinas, lá está. E, e é muito na parte cívica, eu acho que aqui é muito. Eu tenho deparado com isto e tenho pensado muito sobre isto. Este eixo é muito este sensibilizar as pessoas, não é? Ao haver estes eventos, ou ações de sensibilização, as oficinas, é muito formar as pessoas nesse sentido, não é? De darmos sempre informação e sempre a aprender e pronto. Isso também é uma escola. E depois vem o terceiro eixo, que é assim, que era o que eu ia dizer há pouco, que é os ateliês de expressão livre, e que, pronto, esse vai ser um desafio maior. Nós sabemos que não é fácil porque há muitos projetos educativos e ligados à arte e educação que são colocados em prática, então é mais um. E, portanto, nós sabemos que esse é um grande desafio mesmo, por isso mesmo. Mas pronto, havemos de conseguir, já estabelecemos o contacto com a Câmara de Torres Vedras, o setor da educação, e aqui a grande pretensão destes ateliês é a inspiração de Segni Mossi e a metodologia da Arno Stern. Pronto.
São semi-estruturados, não é? Há sempre um monitor ou dois monitores com aquele grupo de crianças após o período obrigatório das aulas. A ideia não é que todos os dias tenham este ateliê de todo, mas pelo menos uma vez por semana e que haja esta continuidade neste trabalho. Pronto. Aqui é muito trabalhar-se a literacia emocional, digamos assim, de alguma forma. Pronto. E uma aprendizagem mais através das artes, digamos assim, através da pintura, colagem, coisas simples, com aquilo que se tem e com aquilo que se trabalha. Pronto. E a ideia é depois nós conseguirmos chegar às crianças das mediações, ou seja, das aldeias, não é? A associação irá ter o seu espaço, já está também tudo acordado com a Câmara, mas que leva o seu tempo, não é? Então, até ter esse espaço para acontecerem esses ateliês, em que essas crianças, elas é que depois vêm à cidade para esses ateliês de expressão livre. E quando isso não acontecer, a nossa ideia é nós irmos lá às escolas, não é? Dessas aldeias e proporcionar esses momentos da educação através da arte, por exemplo, com essa metodologia e inspiração. É muito bonito, assim, você me fala, já me vem muitas imagens também, e minhas experiências também pessoais, assim, com a educação. É tão rico, né, essa troca, esse trabalho, né? E fica bem claro, acho que sintetiza o nome, né, da Associação Integrar e Crescer, esse intuito, esse propósito, né, dessa integração, desse trabalho multidisciplinar, né, até como faz parte também da intervisão, o quão rico é você conversar com neuropsicóloga, com nutricionista, né, ter essa troca em diversas áreas, para ter um olhar mais amplo sobre as demandas, sobre os casos, né? Então, é lindo, assim, é um trabalho incrível. Muito bom. Obrigada. Parabéns mesmo, assim, é emocionante Também até. só é possível ele concretizar-se porque vocês também estão lá e estão disponíveis para. E essa disponibilidade é muito importante, porque quando uma pessoa não está disponível, mostra resistências, não se consegue fazer nada, não é? E as escolas, eu penso que as escolas um grande tesouro neste tipo de trabalho, que são os meios por excelência entre a família, entre o privado e o público. E onde são os laboratórios, né? Laboratórios de ensaio daquelas crianças que um dia vão ser adultos. Portanto, eu penso que lá está, e há escolas que não é fácil nós chegarmos, porque existem essas resistências, as lutas de poder, enfim, e depois existe de tal forma esse ciclo vicioso de padrões de funcionamento que depois o que é fora é que está de errado, não é? Parece que depois há uma crítica muito grande no de fora, na lei, sei lá, e ao passo que se realmente se começasse a olhar também para de dentro para fora, talvez as resistências fossem se quebrando um bocadinho mais. Quem está na parte administrativa, a parte de direção escolar, porque as pessoas é que fazem os sítios, não é? E pronto. Acho que é um trabalho ainda. É um trabalho que leva o seu tempo, não é? Mudanças de padrões de funcionamento, neste caso das escolas, da estrutura da educação, está muito enraizado, está muito. Parece que tem que ser sempre assim daquela maneira, muito rígida, há uma rigidez muito grande na educação, pelo menos em Portugal. Não, vem de fora, mas quem é esta pessoa que vem de fora? Quem é este que se diz que é pedagogo? Quem é esta que diz que é pedagoga? Quem é este que diz que é um seu social? Ou que é o educador social, por exemplo. Os educadores sociais também há fortes resistências, não é? Enfim, pronto. E a escola, isso é contrassenso, porque a escola
é onde se recebe toda a gente, é onde, quer dizer, é um meio de excelência para se debater também possíveis discriminações ou, enfim, por aí fora. Mas pronto, acho que é um longo trabalho e pronto, cada seu tempo. Sim. É um trabalho que precisa ser feito, né? Ser visto também. Essa situação também acontece bastante aqui, essas resistências, né? De, de atuação de outros profissionais dentro da escola. Porque né, quando você está trabalhando com a escola, não é só a situação problema, né? Você não vai olhar só os alunos ou só os professores. Tem toda a estrutura escolar que ela precisa ser cuidada, né? E aí, para isso, é claro que é difícil olhar os pontos que precisam ser trabalhados, né? A gente sabe bem dentro do processo olhar as dores da escola, digamos assim, né? O que poderia ser melhor, enfim, todo o processo que pode ajudar ali, por exemplo, na comunicação, enfim, a estrutura, até chegar no indivíduo, seja um professor, os pais, alunos, né? Então isso acontece também aqui no Brasil. Até assim, no estado de São Paulo, tem um projeto, chama Seduc, que é um projeto do estado de São Paulo, estado, né, com as escolas, em parceria as escolas estaduais. E ela se deu também depois da pandemia acontecer realmente, porque e é um passinho assim muito aos pouquinhos, né? Do psicólogo conseguir estar nas escolas dessa maneira, né? E tem muitas resistências realmente, acontece bastante. Mas o quanto, né, estando lá, não é só realmente olhar um ponto ali, uma situação, mas é olhar o todo dessa escola, né? E é difícil entrar, mas é possível, né? É um trabalho que você tem que ser persistente, né? Se é mesmo isso. Estava-me a lembrar dessa palavra. A persistência é incrível, sim, Uhum. é, é possível com a persistência conseguir chegar realmente onde se projetou, onde se começou e não é? Até que realmente conseguir. Aqui não é um mostrar para se engrandecer, não é? Não é mostrar para. É mostrar realmente para. Ou seja, para haver mudança, quando há mudança, tem que haver há tensões, há conflito, há qualquer coisa que é de novo, qualquer coisa que se fica assim não se está à espera, mas o Uhum. que é isto? Ok, isso faz parte, há essas resistências iniciais, mas quando isso é, neste caso, falando da educação, daquilo que estávamos a falar e que vem dos outros profissionais de fora, quando isso é continuado no tempo, isso pode se tornar patológico, sim. Quais são o que é que leva aquelas pessoas a não deixarem entrar outras pessoas quando na realidade a escola é feita para. É feita, enfim, pronto, mas ela existe sob uma série de premissas que depois há aí todo um contrassenso, não é? Desde sei lá, da inclusão, por exemplo, inclusão ou integrar, à falta de melhor, mas integrar a família e fazer parte daquela escola, da vida daquela escola, criar dinâmicas para a família fazer parte, deixar entrar outros, começar a deixar entrar outros profissionais, não ficar sempre assim, não, 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 não. Mas quer dizer, o medo que tire o lugar, não, ninguém vai tirar o lugar. E é isso que eu acho que depois está, lá está, tem-se que ir à estrutura, e realmente na estrutura está. Um professor, quando ganha um determinado escalão, ganha X, depois outro escalão ganha outro X. Ora, o que é que isto é? É apresentar o doce à criança. Nós temos estes doces todos, mas tu só. Enfim, isto é infantilizar um pouco. Mas temos estes doces todos. Se tu conseguires fazer bem o teu trabalho durante não sei quantos anos, recebes mais este doce, recebes mais outro doce. Não parece que seja por aí, porque em Portugal, pois isso não está a acontecer. O que é que está aqui então de errado? O que é que está a falhar? Não é? Mas, na verdade, há muitos professores que não conseguem atingir aqueles escalões, mesmo já tendo aqueles X anos, tendo aqueles critérios,
em que poderiam já estar naquele escalão. Portanto, tem que haver então uma mudança estrutural. Tem-se que ir então perceber, fazer o tal diagnóstico social do que está a acontecer, neste caso da educação, e talvez mudar então a estrutura do Ministério da Educação, digo eu, Sim. para ver se vai de encontro à realidade. E tendo em conta esses novos profissionais que são mesmo muito importantes, vão fazer mesmo a diferença para uma evolução, efetivamente uma evolução da educação. Não? A gente volta no ponto, né, do quão é importante ela ser valorizada, né? Porque é uma base muito, é essencial, assim, né? Para a construção. Eu digo de novo isso porque é algo que realmente é. A educação ela é muito importante. E essa estrutura ela precisava ser revista, né? Tem que mexer dessa maneira. Vai ser confortável? Não vai. Mas seria Não, importante. essa não é confortável, mas depois, quando percebemos que não é nada que venha para fazer mal, neste caso, isto que nós estamos a falar não vem fazer mal, pelo Sim. contrário, isto vem fazer evoluir, isto é construtivo, não é? Claro que há coisas que vão ser significativamente alteradas, mas depois é um período de adaptação, como tudo na vida, e depois vamos a isto, pronto, também estamos todos para o mesmo, neste caso as crianças que estão na escola e também as suas famílias e ao futuro. É, tudo bem que é a continuação do passado, não descurando toda a história, não é? Enfim, mas isso é trabalhar efetivamente um, para a mudança, que é mesmo necessária. Sim, sim. É que é mesmo necessário, porque senão, não sei realmente se continuar a não haver respostas por parte do governo, ou elas serem um bocadinho em que não há continuidade, não é? No seu tempo. E depois isso reflete-se nos financiamentos, ou falta de financiamentos, depois lá está, também não há recursos humanos, isto é tudo em cadeia, portanto tem-se que ir mesmo ali como aquilo está estruturado, quem está também dentro dessa parte administrativa, administrar, e pensar sobre isso e para realmente, ok, também nós temos que mudar aqui, também nós temos que fazer diferente. Pronto, não é fácil, porque eu iria haver se calhar muitas pessoas zangadas, há muitas pessoas em que eram retiradas determinadas, não queria dizer regalias, mas determinados status, não é? Mas a verdade é que ok, se existe este plafond por ano de dinheiro ou para a educação, ou enfim, olha, então vamos ter que reestruturar. Não tem que ser sempre igual aqueles quadros dos professores, por exemplo, ou ser sempre, se calhar diminuir isso, por exemplo. Isto é o que eu vou dizer é muito leigo, muito, não é nada assim com grande conhecimento de causa, é verdade, mas lá está, seriam possíveis estratégias. Porque é que tem que ser tantos escalões se nunca se atinge? Então, vai-se perceber o que é que não está a correr tão bem. Ok, então é isto, isto e isto. Então, se é isto, isto e isto, vamos mudar então esta estrutura disto. Portanto, se calhar temos que diminuir os escalões ou fazer de outro tipo de estrutura e que também faça incluir outros profissionais. Ok, temos uma tabela para professores, há outra para psicólogos na escola, por exemplo, outra para educadores sociais. E depois ver as zonas prioritárias, porque nós em Portugal já temos os TAIP, que são os territórios prioritários, não é? Na parte da educação, em que há ali uma prioridade, não é? De se agir. Já não é bem quanto prevenção. Ali já existe algum risco, não é? Seja de pobreza, seja de exclusão, várias coisas. Portanto, já existe isto, é muito bom. Já esta consciência, já. Agora, é integrá-la também nessa estrutura como está feito no Ministério da Educação. Claro que tem que passar sempre primeiro pelo governo e tudo bem, pronto, mas era importante essa renovação. Sim. Eu acho que a grande questão, né, que se dá no sentido social, né,
vamos pôr assim como um triângulo, né? Que é o triângulo dessa visão do social, do que é cultural, né? E também essa ligação do financeiro, né? Porque um vai estar junto com o outro, não tem como. Então é importante olhar esse grande triângulo, né? Para desenvolver isso, né? Levar a cultura, né? Levar a educação, né? De qualidade também para a sociedade, né? Acho que é Isso um. era trabalhar como tu disseste, a educação de qualidade, Renata. O paradigma está a mudar. O paradigma aqui nisto que nós estamos a falar, esse paradigma de 20, 30 alunos, já nem digo 40, mas pronto, isso também acontece, não é? A verdade é essa. Esse paradigma em que estão numa sala de aula todos os dias, aquelas horas todas fechadas com o professor, esse paradigma está a mudar. Há muitas pessoas que já acreditam noutras formas de educar, a verdade é essa. Há muitas pessoas que já percebem que realmente é importante atuar enquanto prevenção, e isso passa por outros agentes também da educação, na intervenção da educação, quer seja agentes da clínica, entre outros. Pronto. E é isso que eu acho que depois leva ao seu tempo, não é? Sim. Não é assim em 5, 10 anos, leva umas boas décadas, Uhum. mas pronto, é possível. É Sim, possível. com certeza. É como você disse, né? Tem que ir caminhando, né? A passinho de cada vez. Né? Depois é um número que vai fazer a diferença. Hoje são 10, amanhã são 20, depois são 50, depois já começa a ser a maioria da população. Já começas a Sim. pensar, se calhar há qualquer coisa que tem que haver aqui mudança para melhor, claro. E o quanto Melhor. isso é isso, é esse o processo, né? Que a gente olha tanto, né? E o quanto isso se espelha ao longo do tempo também. Né? As novas gerações, né? O que elas vão levar a partir disso também. O que Por está isso é que aqui agora, o que, que essas pessoas, né? Essas pessoas vão levar, né, adiante, né? Então é algo sério, a educação é séria, não, é algo que precisa ser realmente valorizado. Né? Então a gente falou um pouquinho agora desses desafios, né, da educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre de tudo, né, de todo o trabalho que você já vem desenvolvendo, dos benefícios, né, dos resultados desse trabalho que você faz com a associação também, outros profissionais. Se puder falar um pouquinho pra gente. esse é o primeiro eixo que falei há pouco. Esse eixo, porque assim, eu este ano também iniciei um mestrado e que essa parte ficou meio gás, Renata, porque houve esta necessidade de fazer aqui um mestrado em mediação, precisamente, porque é importante esse trabalho em rede, sabes? E eu pensei, antes de criar qualquer equipa e que, enfim, para ir de encontro às escolas, é importante aqui todo um trabalho de ir buscar ferramentas que eu não as tinha na mediação. Neste caso, foi mediação intercultural e intervenção social, precisamente. Porque eu fui percebendo essa lacuna, não é? No meu campo de trabalho e, e, e como ainda, ou seja, essa equipa multidisciplinar no agrupamento de escolas ainda não conseguimos iniciar porque não é fácil, porque é parte de financiamento, porque é mais um que vem, ou mais umas pessoas que vêm com um projeto que vem de fora e com financiar isso, não é? Portanto, estamos aqui numa fase de mudança também a esse nível, Renata. Hum, já existe na área das ciências sociais e humanas, não é? Que era o que nós no fundo estávamos a falar também, já há cada vez mais investimento, até mesmo a nível financeiro, é verdade. Portanto, já é uma boa janela aberta. Um, e isso existe, portanto, estamos nessa fase de procurar financiamento, já tenho aqui assim alguns na manga, mas a verdade é que isto é todo um processo, pelo menos disso que tu falaste agora, desse primeiro eixo, de haver aí estes profissionais, quer seja a terapia, psicologia e terapia familiar. Psicologia não é fácil.
Porquê? Porque já há agrupamentos, ou pelo menos no agrupamento que nós estamos a iniciar, já tem o seu grupo de psicólogos. Esta é outra condicionante, portanto, que não tem que ser. Portanto, nós estamos abertos para estar com essas pessoas também e criar reuniões se for preciso. E é este trabalho em rede que isto lá está. Isto é uma coisa mesmo muito significativa. Falando com direções escolares, de agrupamentos, por exemplo, administrações, por isso é que eu disse há pouco, as pessoas fazem os sítios, e é mesmo. Porque, por exemplo, falando com uma determinada direção e apresentando este projeto e falando também em psicologia, se houver resistências do outro lado, nós já temos, nós não sei o quê, nós não sei o que mais. Ai, assim é mesmo difícil. Assim, como é que eu vou entrar nesta casa? Porque a pessoa não me está a deixar entrar. Portanto, há logo aí, isso é as resistências, começam aí. Há um outro agrupamento que é outra direção, fala deste projeto. E há uma abertura, ou pelo menos na escuta ativa, que não houve do outro lado. Isto acontece, isto é bem real. Há uma escuta, há um parecer, depois a seguir. Pode não ser logo sim. Mas o acolhimento foi diferente. Portanto, e isto é o trabalho em rede que pode haver nesta segunda agrupamento, por exemplo. No primeiro vai ser logo desde o início muito difícil, porque houve logo ali resistências num primeiro contacto. E isto acontece muito, Renata, muito, porque há essas resistências. Não se conhece bem as pessoas, nunca se ouviu falar, quem são estas pessoas que vêm de fora, nem tentam saber. É que nem tentam perceber que pessoas são aquelas e o que é que trazem de novo. Quando foi com a Câmara que nós entramos em contato, que temos vindo a manter com a Câmara de Torres Vedras, setor da educação e por aí fora, foi incrível a forma como nos receberam e o acolhimento, muito sinceramente. Porque mesmo não conseguindo aplicar logo o projeto ou integrar, não houve um não houve tu aqui não entras, não é? Essa coisa de barrar. Portanto, eu acho que isto, quando nós estamos com uma determinada postura num primeiro contacto, isto falando a nível profissional, por exemplo, lá está, pode bloquear, faz com que criem sucesso, só que fiquem sempre as mesmas pessoas ali com receios e com, não é aquela coisa, enfim, pronto. Mas já há pessoas que conseguem ter um acolhimento em que não se sintam logo, não, tem que estar à defesa. Não, quer dizer, porquê que temos que estar logo à defesa se o outro está simplesmente a apresentar? Há que separar aqui as coisas, não é? E quem sabe o teu projeto pode crescer para algo, mesmo tendo pouco financiamento no início, mas se isso também nem é falado, se não há abertura para se falar nisso, aí sim é mesmo muito difícil e, portanto, lá tive que investir o meu tempo em mediação para ver se consigo de alguma forma ser aceite, porque não é mesmo fácil. Há pessoas que têm mais resistências que outras, mostram mais resistências, falando do sistema de direção escolar e administração. Não é mesmo fácil, Renata, não é mesmo. Há outras pessoas que são incríveis, me receberam muito bem, e foi incrível. Foi mesmo, pode não ter sido o diretor, enfim, mas aí houve um trabalho de comunicação mesmo. Ela não foi logo barrada, não é, no início. Sim. Eu tenho as minhas poucas experiências, né? Mas foram muito ricas. Para mim é uma área dentro da psicologia que eu estudei bastante, eu gosto muito. Tenho ainda, assim, um dia, quem sabe, estarei dentro disso, né? Mas é realmente perceptível essas resistências, né? Sempre tem aquele professor, enfim, que está disposto, mas né, o entorno tem bastante resistências, né? E aí entra a nossa persistência de continuar, de fazer o nosso trabalho, de mostrar quem somos, né? Porque é uma troca, né? Realmente isso é humano, né? Você tem essa desconfiança, até você conseguir criar esse laço com o outro leva um tempo, né? Então Sim, é natural é verdade. também que aconteça. Este tratamento que estamos a tentar, pelo menos, lá está, já sabemos que a psicologia não podemos integrar, porque já nos foi dito, nós já temos uma equipa de psicólogos.
Ok, então arte-terapia e terapia familiar e sistémica. E estamos totalmente abertos para falar com os colegas, Uhum. para manter uma ligação e encaminhamento de casos. Nós queremos muito trabalhar em parceria, em cooperação. E Sim. para haver essa cooperação, aqui tem que haver esta persistência neste agrupamento. Por isso, isto para te responder, Renata, ou para te dizer que ainda não está no trabalho de campo aqui a nossa equipa multidisciplinar, estamos nesta fase inicial de reuniões e de quebrar resistências, tal como num processo terapêutico, sabes? Uhum. Sim, sim. E pronto, é todo um caminho. É, aí volta no propósito, né, da associação, dessa integração, né? Tá, tem uma equipe, então, mas vamos conversar, né? Vamos sentar na mesa e colocar, digamos, as cartas na mesa para pontuar questões a serem trabalhadas, para nos conhecer, né? Conhecer Pode a não ser logo, estrutura. essa persistência pode não ser logo, mas vamos nos sentar, tudo bem, daqui a um mês, 2 meses, 3, mas vamos a isso. Vamos tentando ir comunicando com quem está, quem está, neste caso, direção, o reitor, vocês chamam reitor aí, não é? Denominam reitor, É coordenador que a gente coordenador. chama. É. Nós é diretor, temos a direção da escola, se for estatal, direção, depois tem a parte administrativa, depois há o adjunto ao diretor e pronto. E depois é a parte dos professores e outros agentes, Sim. os auxiliares de educação que são muito precisos também, são muito necessários ao bom funcionamento da escola. E, e pronto, não sei o que dizer mais neste Sim, momento. sim. Mas é essa estrutura, né, da direção, coordenação, né, os professores. Mas para um outro ponto, você falar um pouquinho pra gente sobre as parcerias, né? Você já falou da questão das escolas, mas também dos profissionais que estão junto com a associação, talvez, puder falar um pouquinho. Sim, nós temos desde profissionais que são, desde a parte singular à parte coletiva também, ou seja, nós temos sócios, porque é uma associação sem fins lucrativos, uma organização sem fins lucrativos, e nós funcionamos também por cotas, não é? E temos várias pessoas a título individual que têm as suas cotas e que também acreditam neste projeto. Estou-me aqui a lembrar de um colega nosso que conheceu o projeto da associação e ele vem da área da arquitetura e ele acreditou muito neste projeto. Então já esteve connosco numa reunião da Assembleia, inclusive apagou as cotas também. E volta também a pergunta como está a correr. Ele acredita mesmo neste projeto e que é assim uma mais-valia também, tudo aquilo que nós falámos, não é? Até aqui. Temos também o nosso grande parceiro, a ACTO, que é uma organização que está sediada em Coimbra e que tem um papel muito importante mesmo, e que já tem ali uma vinculação, há um vínculo com o governo, que é na detecção do tráfico humano, não é? Sobretudo crianças e portanto, que nos chegam e, portanto, eles têm ali toda uma instituição que os acolhe, não é? Para depois haver um projeto também de vida. E é incrível esse trabalho que eles fazem. Depois temos a parceria contigo também, não é? Um, que estás connosco também, mesmo, lá está, eu acho que isso também é não é bem prova, mas enfim, quer dizer, mesmo estando longe, Renata, porque nós sabemos que é bastante longe, não é? Desde o Brasil a Portugal ainda são uns bons quilómetros, mas consegues estar connosco, não é? Estás connosco na parte de intervisão de casos, na parte dos eventos, enfim, pronto. E é como se estivesses mesmo de forma presente, eu sinto isso. É algo mesmo muito genuíno. Depois temos a nossa querida Rita Figueiredo, que é incrível na neurociência e neuroeducação, ela tem um conhecimento incrível, mesmo.
Temos aqui o nosso parceiro com a Câmara Municipal, mas que lá está na parte do protocolo do espaço também, depois na parte dos ateliês de expressão livre. O grupamento de escolas ainda estamos a caminho estamos nessa fase inicial de quebra de resistências, vamos ver se o paciente não desiste da terapia, não é? Brincando com isto, não é? Temos que brincar. E pronto, depois tenho a parceria com a Daniela Martins, que é da Arte Terapia, que tem um projeto maravilhoso em Sintra, que é o Círculos. Ela tem um projeto que começou com o Círculos e que é muito bonito, e foi em plena pandemia, portanto foi ali sim uma grande corajosa, com outra colega nossa que gosto muito, também que está connosco em arte terapia. Depois, como é que é lembrar dos outros parceiros também? A Positiva, a comunidade de aprendizagem, não podia deixar de ser, porque realmente foi uma colega que sempre acreditou na arte terapia e sempre foi uma grande impulsionadora. Peço desculpa, foi mesmo incrível. E pronto, eu penso que assim, parceiros. Eu espero não ter esquecido ninguém. Se eu esqueci de alguém, eu peço mesmo desculpa. Não foi por mal, porque estão todos assim de igual forma. Mas temos mais, pronto, temos mais colegas que fazem parte dos órgãos, que estão também mais na parte da contabilidade, na organização também. Vamos fazer depois, futuramente, o ciclo de evento, um ciclo de conferências também daqui a uns bons meses, portanto, isso ainda é um embrião. A Patrícia, que está sempre connosco, uma pessoa incrível. E a Marta Matos, que foi a grande mentora. Ela foi a grande mentora e foi uma grande, para além de uma grande amiga, uma grande mentora, uma grande mestra que ajudou neste impulso, não é? Deu esta força para este impulso da criação da associação. E amigos também, grandes amigos também estão na associação e que estou muito grata por eles estarem, que eu sei que é para a amizade. E pronto, é isso. Só mais uma coisa assim, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a associação que vem somente agora? Acredito que a gente trouxe bastante pontos, né? Eu penso, claro que depois ainda há muito para fazer, não é? Eu penso que ficou aqui bem, ou pelo menos tentei passar essa informação realmente que é o que está a acontecer no momento, ou até o momento, e é uma coisa que não está acabada, não é? A ideia é que venha para ficar mesmo, para se enraizar, para que outras pessoas mais tarde também peguem na associação. A ideia não é que seja para mim, que seja minha, mas a verdade é que alguém tinha que fazer alguma coisa e assim como outras pessoas têm outros impulsos para criar outras coisas, não é? Que é tão necessário, o meu foi este. E com outras pessoas, porque sozinha não conseguia, sozinha era bem mais difícil. E uma das coisas que eu realmente aprendi na minha formação de arte-terapia, Renata, foi que se eu quiser que seja mais fácil ou que seja mais aconchegante, com mais afeto, é bem mais fácil quando é em grupo do que sozinho. Quando é sozinho é bem mais difícil. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na minha formação comigo e que é como se fosse uma segunda casa para mim. Sim. Eu acho que já disse tudo por Muito agora. bom. Eu gostaria de só para a gente ir finalizando, né, também, mas para você, assim, do seu coração, né, qual que é o propósito que você carrega junto com o seu trabalho da associação? Olha, o propósito, eu penso que é pouco tudo que disse aqui. Eu acho que foi tudo que nós conversámos aqui, foi mesmo veio muito de dentro para fora, sabes, Renata? Não consigo resumir a uma só palavra, a uma só frase. O propósito é mesmo
tudo o que falei da associação e naquilo que acredito, destes três eixos, estes três eixos vêm mesmo não vem propriamente de um desejo, vem mesmo aqui de uma necessidade no terreno, que eu me deparei aqui com várias, lá está, com várias, eu considero lacunas, enfim, há outros nomes para isso, mas e é tentar colmatar essas falhas, sabes? É tentar que seja aqui um trabalho de cooperação, um trabalho em rede, que venha para ficar mesmo para outras gerações. Eu penso que é isso. Né? Penso que é Sim, mesmo isso a grande missão. muito bom. É a sua semente, né? Que você quer espalhar. É muito Sim, essa bonito. assunto. E gostaria muito que Sim. depois se multiplicasse, pronto, e crescesse. Aham. Porque eu sei que há outras pessoas que também pensam disto tudo que nós falámos aqui, não é? Que pensam, têm esses pensamentos também, essas, se identificam nessas linhas de pensamento. E é isso. Hoje é 10, amanhã é 20, outro dia, daqui a uns 2, 3 anos já serão 50, pronto, tudo Sim, bem. sim. E você já está plantando, né? Essas sementes estão sendo plantadas, né? Parabéns Várias pelo pessoas, trabalho. Sim, parabéns nunca mesmo. só, Muito bom, muito grata. imagina. É emocionante, eu fico realmente emocionada aqui, é algo que me toca mesmo profundamente, né? Então, é muito bom ver, né? Alguém fazendo também, estando, fazendo parte, né? Também isso é muito enriquecedor, assim, não tem nem palavra de definir, assim, é algo que me toca bastante, assim, profundamente. Mas, pra gente finalizar, né, a gente conversou também antes sobre indicações, você trouxe um livro para indicar também. Sim, quando pediste indicações de livros, eu fiquei pensando, Deus, mas não me apetece por assim uma pilha de livros, não sei, não. Acho que, e realmente segui mesmo o coração, que é um livro que ainda não consegui terminar. A ideia aqui não é terminar, lá está, para chegar à meta, mas sim, conforme vou sentindo que é o momento, eu continuo a ler. E é maravilhoso, às vezes volto atrás e preciso ir atrás para perceber onde fiquei. Bom, é assim uma coisa incrível. E estou ali a reaprender, não é? E ajuda ali a trabalhar a memória também. E é um livro que eu tenho aprendido muito, que é uma área que eu admiro bastante, 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 e que vou buscar de vez em quando essa área nas minhas sessões com os meus pacientes, que é um livro de Margot Wadel, Vida Interior, Psicanálise e Desenvolvimento da Realidade. Neste caso é a Círio Alvim, que é uma editora que nós temos portuguesa, mas eu penso que haverá também no Brasil, que editam desta senhora, que é uma grande psicanalista com crianças, e em Londres, que ela trabalha, agora no seu consultório privado. E é incrível, eu adorei esta imagem está o continente e o conteúdo. Eu quando olhei para ela vi aqui filho, pais, filho, pronto, não tem que ser só a mãe, não é? Portanto, o Sim. pai também está lá. E então vi aqui sim mesmo, eu quando olhei isto é continente conteúdo, meu Deus, isto é assim uma coisa, enfim. E pronto, este é o livro que eu deixo aqui assim. Muito bom, Para, muito bom, obrigada. Muito obrigada. para mim é um complexo, mas gosto bastante. Uhum. E site, Facebook, Instagram vai estar aqui também na descrição para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho. Mas de forma geral é o site da associação, Associação Integrar e Crescer, da Catarina Arte Terapia Ribeiro, né? E a Associação Integrar e Crescer no Instagram e Facebook. Então, mas vai estar tudo aqui para vocês acessarem também, para quem está nos ouvindo. Mas é isso, Catarina. Muito obrigada pela presença, pela troca. Foi muito rica, como sempre, né? Com muito carinho. Recebo você e estamos aqui juntas, né? De todo o coração. E obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço, Renata, muito grata por
por este tempo e foi mesmo muito bom. Foi um gosto muito grande mesmo, muito grata e uma excelente continuação deste projeto incrível, Renata. É um projeto que vem para ficar e que vai crescer sim, que se vai desenvolver com outros profissionais também, vais conseguir, tenho a certeza que sim. E a bola para a frente. É isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todos também que nos ouviram até aqui, né? Deixamos aí todas as redes sociais para vocês acompanharem e até o próximo episódio.